Minhas irmãs, meus irmãos, eu tenho uma tese que não é nada original, mas é oportuna. Os gestores brasileiros, em todas as esferas, sofrem de uma doença bastante grave que eu chamo de síndrome de Deus. Significa, o mundo começa no dia que eu tomo posse e o mundo termina no dia em que termina a minha gestão. O que significa dizer? Nós não temos uma consciência da coisa pública. Nós não temos uma consciência da perenidade da coisa que deve estar além de mandatos, além de gestões. É que nós estamos na igreja de Esperantina, a poucos quilômetros de Teresina, não é tão distante, uma cidade importante aqui na região norte, e está havendo um problema bastante grave aqui. Em 1983, o artista João Batista, conhecido como João Bess da Cruz, que é de Pedro II, pintou esse painel. Esse painel seria, vamos mostrar agora, Franquinaldo, por favor, o painel seria o Calvário hoje, o Calvário no momento em que o Brasil vivia, 1983. Ou seja, era a época da ditadura, uma época extremamente complicada, e o documento de Puebla valorizava a igreja participativa, uma igreja que efetivamente tivesse compromisso com o povo oprimido. E o artista pegou tudo o que ele pôde num painel só e mostra que está a repressão muito clara aqui, olha, aqui estão os militares com baionetas, olha as manifestações dos trabalhadores, fraternidade sim, violência não, pela participação da mulher no trabalho. E você tem aqui uma série tem letreiros, tem placas, Igreja e Povo Unido, em síntese. E este painel efetivamente mexeu com a vida da cidade. E mexeu porque algumas pessoas se sentiram retratadas aqui, se sentiram, digamos, ofendidas, porque o artista teria colocado neste painel figuras reconhecíveis na cidade. O certo é que, desde o primeiro momento, o painel encontrou alguma resistência, o painel encontrou pessoas que não gostaram nada do que viram, mas o painel retrata um momento crucial da vida dos oprimidos no Brasil. Resultado, este painel continua provocando polêmica e agora está ameaçado de ser destruído. Em qualquer história, você precisa ouvir sempre todos os lados, todas as versões. O padre Evandro, que é piauiense, de Cocal, é o pároco de Esperantina hoje. E o padre não esconde, deixa muito claro que esse painel é objeto de discórdia. Segundo ele, o altar-mor de uma igreja, onde se prestam serviços à comunidade, onde o corpo de Cristo é servido, deve ser local de concórdia e não de discórdia. Então, o senhor acha que esse painel, de alguma forma, contribui para provocar cisânia em Esperantina? De uma certa forma, traz sim. Porque aqui é uma questão, fato histórico, que a gente percebe a cada momento que a gente anda dentro de Esperantina, visitando, conversando com o povo, em vários locais que a gente está, em bancos, restaurantes, a gente é abordado na rua e a gente observa isso, porque não existe um apoio geral, um zelo geral, por isso que foi pintado na década de 80. Isso é uma coisa que qualquer pessoa, qualquer visitante, qualquer turista, qualquer eclesiástico ou mesmo ateu que chegar aqui em Esperantina percebe essa falta de unidade na concórdia para com isso aí. Claro que pode-se dizer que é devido às pessoas mais favorecidas contra os menos favorecidos, mas eu escuto isso de pessoas simples e pobres, não somente das famílias tradicionais de Esperantina, mas até nos bairros, nas periferias, a gente escuta isso, sobre essa situação.
de que a população esperantina, em geral, os católicos praticantes e até os não praticantes, infelizmente, têm essa situação, discordam em relação a esta pintura. E isso é fato que a gente pode se comprovar a qualquer momento aqui dentro de Esperantina. A questão agora, deixando o âmbito religioso, e eu insisti com o padre Evandro, eu não tenho maior interesse em tratar de religião, não é minha praia, a minha preocupação é eminentemente cultural. Isso. O senhor sabe que o Ministério Público e o Conselho Estadual de Cultura vão se manifestar oficialmente contra a destruição do painel. O senhor pretende levar essa ideia adiante? Olha, a nossa posição é a posição da igreja, a posição do meu bispo. O que ficou abordado numa conversa minha com o Dom Juarez, bispo da Diocese de Parnaíba, é que o painel será preservado por enquanto, preservado no sentido de que deve-se montar uma comissão aqui na cidade de Esperantina. Essa comissão deve sentar e avaliar se o povo de Esperantina realmente quer que esse painel saia da visão do local da celebração aqui em Esperantina ou permaneça. Mas isso é uma decisão que será feita com maturidade, com calma e com tranquilidade, e que deve ser decidido pelo povo bom, o povo de Esperantina. Por enquanto, a decisão episcopal e do projeto mesmo da igreja, por enquanto, é a preservação do painel Calvário de Cristo hoje. Vamos agora conversar com o historiador Edmilson, professor, morou em Teresina durante muito tempo, estudou em Teresina e é um dos que defendem a permanência desse painel e vai nos dizer por quê. Todas as histórias têm um porquê. Vamos lá, Edmilson, me fala aí, qual é a sua opinião a respeito desse painel? Olha, esse painel tem um grande significado para Esperantina, para a população de Esperantina, principalmente aqueles que são representados no painel, que são aqueles que sofriam, que eram oprimidos aqui na cidade. Então a igreja não pode fugir dessa realidade. A igreja tem que se refletir e receber esses reflexos dos problemas sociais. E esse painel, ele simplesmente representa uma simbologia daquele momento histórico que a Esperantina passou, de maneira que ele tem uma importância relevante para o processo histórico de Esperantina. Quer dizer, apagar o painel sem mudar a realidade é apenas uma forma de camuflar um problema que permanece, não é, Edmilson? Com certeza, os problemas sociais continuam. É claro que nós vivemos outro momento, outra realidade, mas esse painel, ele é a memória daquela época. E essa memória não pode ser apagada. Essa memória não pode ser esquecida. Então, demolir, destruir esse painel é inaceitável. Ele é uma violência contra o povo de Esperantina, principalmente aquele povo que vivia aquele momento histórico, que participou das lutas sociais, dos movimentos sociais, participou da Igreja da Libertação, de maneira que esse painel representa essa realidade. Vamos conversar agora com o João Barros, eletrotécnico, trabalha aqui em Esperantina e participou ativamente das lutas sociais que efetivamente resultaram não apenas nesse painel, mas em documentos que marcam a violência, que registram a violência de uma época. Como é que vocês vão ver o projeto de destruir? Primeiro, a igreja está sendo totalmente desfigurada na sua essência, mas me fale agora do projeto, do painel especificamente. Olha, meu caro, esse painel representa atualidade. Há 34 anos atrás ele foi concluído, porém ainda infelizmente representa a nossa atualidade. É a violência no campo, é a violência policial, é os assassinatos, é a exploração da mulher, a exploração, é o povo passando fome, né? E assim por diante. Então acredito que ele está muito atual. E acima de tudo, a demolição dele representa querer acabar ou querer diminuir a que já é muito menosprezada, a cultura piauiense. Que isso aí é uma obra do nosso grande conterrâneo, lá de Pedro II, como João Batista, que fez essa obra aqui, que representa, acima de tudo, é muito atualizado, representa o Brasil de hoje também. Podemos dizer? Tanto é que é o Calvário de Cristo hoje. Hoje. E você acha, na sua concepção,
O que é que mudou de 30 anos atrás, 34 anos atrás, por dia de hoje? Não é? Mudanças acontecem em qualquer lugar, evidentemente, mas a situação do oprimido continua extremamente complicado. O painel retrata isso muito bem, né? Aqui você vê que a política da mulher já começa a engatilhar, mas ainda continua. A exploração do trabalhador rural continua. E assim a gente percebe isso, né? A questão da permanência ou não desse painel, que é na realidade uma denúncia e o registro de uma época, tem provocado discussões muito acaloradas e até apaixonadas em Esperantina. Conversando aqui com pessoas comuns, operários da própria Constituição, que não quiseram falar por medo, e pessoas do povo, as opiniões são divididas. Há quem ache que o painel é inadequado por tratar de questões alheias à igreja, dentro do âmbito da igreja, e há os que acham que a igreja é o âmbito onde se pode falar efetivamente da situação dos pobres, dos humildes, dos despossuídos. Vamos conversar aqui com o padre Bernardo Carvalho, que é também vigário desta cidade e, naturalmente, prestando obediência a Parnaíba, o bispo de Parnaíba. Padre, qual é a opinião do senhor sobre a destruição ou permanência do painel? Eu começaria argumentando a partir da contemplação da pintura da Igreja Matriz de Esperantina. Essa pintura, ela me remete a um tempo de uma igreja mais combativa, uma igreja mais profética. Talvez o senso estético de algumas pessoas tratem este painel como algo que não diga muito para a sua espiritualidade, mas isso é sempre uma situação mesmo de controvérsia. Há outros olhares, ao menos o meu olhar é um olhar de contemplação dessa igreja, de uma forma de eclesialidade, um tipo de jeito de ser igreja, um grito profético no tempo em que a igreja ela precisava se posicionar mediante a sociedade esperantinense, né? Os pobres, cada vez mais pobres, dependentes, né? dos grandes proprietários de terra, que essa questão é abordada no painel. Então, pessoalmente, eu sou a favor da permanência por conta de um registro histórico. As pessoas falam assim, não, mas isso pode estar contido nos livros, mas o registro ele pode vir de diversas formas, inclusive através das artes plásticas. Para mim é um registro histórico e que deve ser preservado, pois representa um tipo de eclesialidade que se perdeu muito nas últimas décadas, principalmente na nossa igreja diocese de Parnaíba. Então eu ficaria muito triste vendo esta obra sendo destruída, né?